É com a maior satisfação que concedo a palavra ao Dr. José Sebastião Fagundes Cunha, meu grande amigo e mestre, com quem tive a honra de trabalhar na 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná como assessora jurídica, que irá discorrer sobre o tema Unasul, União das Nações da América do Sul, Meio Ambiente e a Cidadania Cosmopolita. Seja muito bem-vindo, Dr. José Sebastião. Senhores, me perdoe que vou falar sentado. Os anos já se acumulam, eu, próximo ao crepúsculo da vida, vou tomar essa liberdade. Excelentíssimo senhor diretor, Alô Benesso, magnífico vice-reitor Rinaldo Bernardelli, procuradora do município, doutora Eliana Davi, doutor Paulo Ribeiro, advogado e professor desta Academia de Letras Jurídicas, excelentíssimo senhor doutor Roberto Arthur Davi, meritíssimo juiz da Vara Civil, um abnegado como eu, e professor desta casa, doutor Paulo Tamura, médico e professor, doutor Jairo Neia Lima, professor e mestre em Ciência Jurídica, doutor Fábio Antônio Neia Martins, diretor do Centro de Ciências da Saúde, professora Luci Roberta Dias Garcia, que leciona nesta casa e na FANORP, Luiz Fernando, professor desta casa, da FANORP e mestre por esta instituição, doutora Luciana Brito, diretora do Centro de Letras, Comunicação e Artes. Acadêmico Marco Antônio, que com suas generosas palavras fez a saudação. Eu trouxe um roteiro, e já vou quebrar o protocolo, mas preciso dizer aos senhores, quando eu falo com a alma. E para falar com a alma é muito difícil um método ou compactar as ideias dentro de um texto. Então, esses textos eu vou procurar tê-lo ao menos como um roteiro, em razão da responsabilidade de estar nessa casa. Eu quero fazer uma saudação inicial dizendo o seguinte: realizamos peregrinação defendendo a expansão do processo e no processo de implantação da União das Nações da América do Sul, a Unasul, para alcançar harmonização de legislação e o Poder Judiciário. Por ela, proferimos conferência desde a Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires até Manágua, no encontro de todas as cortes regionais do planeta, onde realizei a abertura. Passando pelos mais diversos países, Uruguai, Chile, Paraguai, Argentina, Colômbia, Portugal e tantos outros. Das mais prestigiadas academias de direito, como da Universidade de São Paulo, Universidade Federal da Paraíba, o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Entretanto, hoje, especialmente hoje, estou radiante por estar nessa Academia de Letras Jurídicas. Acompanho a história da Faculdade de Direito do Norte Pioneiro desde que iniciei a lecionar na Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde permaneci por aproximadamente 20 anos, e a qual sou grato por me acolher com toda a minha admiração. Toda a minha carreira acadêmica passou por uma universidade pública do Estado do Paraná, mestrado, doutorado. O curso de Direito da Universidade Estadual do Norte do Paraná honra o título de pioneiro. É por mais sabido de todos, mas merece a deferência de ser muitas vezes citado, que ele se encontra entre os melhores do país, com obtenção do 9º conceito A consecutivo no Exame Nacional de Curso, promovido pelo MEC. Além dessa avaliação positiva, que já o distingue como ilha de excelência, a Comissão de Ensino Jurídico no Conselho Federal da OAB, através do seu projeto OAB Recomenda, o incluiu entre os 50 melhores de cursos jurídicos do Brasil. Dentre os ilustres fundadores desta casa, se encontram, então, juiz de direito, depois desembargador, professor Haroldo Bernardo da Silva Wolff, que honra o ensino jurídico e a magistratura do Paraná, demonstrando a integração entre a docência e a magistratura. Não cabe aqui enumerar as obras do desembargador Silva Wolff,
vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, supervisor do Sistema Estadual de Juizados Especiais Civis e Criminais do nosso Estado, mas tenho certeza que, com letras douradas em seu currículo vitae, a obra mais importante, a nosso modesto entender, é ser um dos fundadores e diretores dessa Academia de Direito. De história de sucesso, de multiplicação da justiça através do ensino jurídico. Numa Academia de Letras Jurídicas que é reconhecida como das mais importantes do país. Hoje, dentre tantos docentes de escola e aqui presentes, destacamos o professor que é Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná, Gilberto Giacoia, inclusive porque o seu cargo representa, e comemoro, me rejubilo de ver a Lucy sentada ao meu lado com uma nova geração que inicia como docente nessa casa. Enfim, por tudo isso agradeço o convite e a honra de realizar a abertura de tão importante evento. Talvez tenha demorado tanto o convite porque queria que eu fizesse uma experiência por quase todo o lado oeste aqui do planeta. Mas, enfim, o convite veio e eu estou muito, muito feliz de estar aqui. Há aproximadamente 2 décadas, organizamos um evento a respeito do Mercosul em Ponta Grossa. Conferencistas dos 4 países que o fundaram, os mais renomados, o ministro Lewandowski, a ministra Fátima Nancy Andrighi, o Jorge, que hoje é presidente, até há pouco era o presidente do Tribunal do Mercosul, praticamente todos os que vieram a compor, integrar o Tribunal Permanente do Mercosul estavam presentes nesse evento. E desde aquela oportunidade já aventávamos equívoco histórico, e aqui começa o primeiro marco teórico que nós vamos trabalhar, que seria a união de mercados. Pois os países, os estados, surgem a partir de pessoas, de nações, e o interesse das nações precede os interesses que emergem dos mercados. Assim, para o Mercosul daqueles que ele habitam, que nele nasceram, já anunciávamos há 20 anos como necessária uma integração de pessoas para um mercado comum, para o escambo, a industrialização e a mercancia entre os nacionais. Mas, ao contrário do que perorávamos, caminhamos com o Mercosul para um modelo que é prêmio para as multinacionais dos países que sempre nos exploraram e levaram nossas riquezas, mantendo-nos apenas como prestadores de serviço. Hoje, quando se anuncia a união das nações da América do Sul, quando nos afastamos do marco dos mercados para passarmos para uma união de nações, nos aproximando do que é aquilo que é a União Europeia, nós vivemos um novo momento da história, com vários organismos paralelos aos estados, que são 12 países, já interessados numa operação de aproximação através da educação, do ensino, da circulação do trabalho, de pessoas, enfim, um novo modelo. Nós vamos falando isso devagar. Hoje se busca uma cooperação efetiva entre os povos que aqui habitam, sem hegemonia, que é a história de Portugal e Espanha, dos Estados Unidos, da Alemanha, contra nós, principalmente da Inglaterra, ou o propósito encoberto de explorar o vizinho, como foi ocorrer na construção da história da humanidade. A nova oportunidade nasceu com a União das Nações da América do Sul, anteriormente designada por Comunidade Sul-Americana de Nações, união intergovernamental integrando as 2 uniões aduaneiras existentes na região, o Mercado Comum do Sul, Mercosul, e a Comunidade Andina de Nações, o que se espera como parte de um contínuo processo de integração latino-americana. Não é demais ressaltar que a Unasul é inspirada na União Europeia. O Tratado Constitutivo da Unasul foi assinado em 23 de maio de 2008. Os anos transcorreram e em 7 de julho do ano próximo passado foi aprovado pelo Congresso Nacional Brasileiro a adesão ao tratado, que somente foi promulgado em 14 de julho. O tratado, e aqui é uma questão jurídica absolutamente relevante,
e eu tenho pouco tempo e não quero cansá-los, então eu vou dar alguns marcos interessantes. Esse tratado, na maneira que ele está redigido e na maneira que o Brasil aderiu, subordina o Brasil juridicamente às regras do próprio tratado e o torna membro pleno deste bloco. Quer dizer, começa a surgir uma evolução de uma união tarifária aduaneira para passar para um marco de integração regional, se aproximando do direito comunitário. Nós estamos longe ainda de tratar essa relação de integração e essa bagunça jurídica que vai acontecer agora com a expulsão injusta do Paraguai, porque aqui eu vou abrir um parênteses. Se de um lado o presidente do Paraguai foi eleito por uma população livre, essa mesma população elegeu um colégio, que é o Congresso Nacional, que somente 4 pessoas não votaram pelo afastamento do presidente, que é basicamente o que aconteceu com o Collor aqui. Então, o afastamento dele, ao contrário do que os senhores leem, e eu convivo direto com o Paraguai, com os juízes, ministros, são meus amigos, há uma estabilidade total e uma união do povo. E, na verdade, o que existe é uma inversão de valores em razão do medo de que isso venha acontecer em países vizinhos. Mas precisa, e aí os senhores vão discutir com os constitucionalistas, que as constituições têm um mecanismo de previsão do controle do poder executivo, porque o poder executivo, na tradição histórica da América Latina, se confunde com os soberanos feudais. Eles pensam que o chefe do poder executivo tudo pode. Né? Estavam cantando aqui Elis Regina, eu assisti o último show dela ao vivo, e ela marcou a minha juventude, mas o Caetano, na mesma época dessa música, e um pouquinho depois, dizia: por que essa América selvagem precisa dos seus déspotas de plantão? Então, nós não temos que ter revolução de tempos em tempos aqui, nós temos que ter mecanismos jurídicos de controle de equilíbrio entre os poderes. E isso é importante dizer que há uma evolução constitucional nesse sentido. Mas sem muitos paralelos, vamos tratar aqui das questões. Alguns meses, por ocasião da formatura de diplomatas, a presidente Dilma, e aqui ela vai anunciar a mudança de paradigma, afirmou que a vigência do Tratado da Unasul inaugurava, aspas, um processo histórico de coordenação e de promoção do crescimento mais harmonioso da América do Sul, no qual a região mostra a intenção de unir-se para enfrentar os desafios, aspas, novamente, os desafios da globalização e de transformar-se em polo importante do mundo que hoje está se construindo. A mensagem traduz claramente a ideia da necessidade de união e harmonização para a consecução do propósito de fortalecer a América do Sul. Foi criado um Conselho de Defesa sul-americano que assume funções como a elaboração de políticas de defesa conjunta, intercâmbio de pessoal entre as Forças Armadas de cada país, realização de exercícios militares conjuntos, participação em operações de paz nas Nações Unidas, troca de análise sobre os cenários mundiais de defesa e integração de bases industriais de material bélico. Referido conselho é o exemplo do que realmente leva à integração, isto é, há uma necessidade de um esforço coordenado na construção do futuro que se almeja, com ações não apenas discussões teóricas, mas colocar o processo de construção da aproximação em marcha. Nesse sentido, a Escola Judicial da América Latina, em setembro de 2011, logo após a adesão do Brasil ao tratado, realizou um memorável evento em Brasília, com a presença dos presidentes do Tribunal Permanente do Mercosul, do Tribunal de Justiça da Comunidade Andina, do presidente da Corte Centro-Americana de Justiça, ministro do Superior Tribunal de Justiça, Corte Constitucional da Colômbia, Suprema Corte do Peru, enfim, magistrados de 19 países, ainda de Portugal e Espanha também, 19 da América Latina, iniciando um périplo por países da América Latina, defendendo a harmonização da legislação, a integração a partir das nações e um tribunal para a Unasul. Por que essa sustentação que nós estamos fazendo? O tratado prevê que
as questões jurídicas serão decididas pelos embaixadores. Embora o Tratado de Criação da Unasul tenha na sua previsão como um dado basilar a integração para os operadores do direito, e ele propõe uma política de pesquisa e desenvolvimento para a cooperação judicial da América Latina, na América do Sul, mas uma cooperação que não é só de poder judiciário, mas de todos os operadores do direito, os advogados. Não é? O Ministério Público no Peru, por exemplo, se chama Fiscalia, né? Os fiscais, e ele não prevê uma forma de solução dos conflitos. E nós vamos começar a falar sobre os conflitos. Eu selecionei só 2 temas, né? Recentemente eu lancei um livro, no dia 4 de dezembro, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, chama Um Tribunal para a Unasul, que é prefaciado pelo presidente do Tribunal de Justiça da Comunidade Andina, e que trata daí com esses temas com extensão e outros reflexos. Mas aqui eu pensei duas questões que são fundamentais para nós. E eu aqui já vou quebrando aqui o que eu queria dizer, porque senão fica muito maçante. Vejam bem, os senhores ouvem pela televisão, e eu vou fazer aqui um discurso muito mais sociopolítico, de geopolítica, do que para chegar ao direito, que o futuro é a água. Eu estava realizando uma palestra na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, e comecei a discutir o tema, estava na mesa, nós éramos em 5 na mesa, o presidente da Suprema Corte da Argentina, que é um ambientalista. O presidente da Corte da Argentina, como o ministro Herbas Benjamin, aqui do STJ, também é um ambientalista. E eu falei, olha, o problema da água é gravíssimo. No norte do Brasil está o maior caudal de água potável do planeta, que é a bacia do Rio Amazonas. Todas as nascentes do Rio Amazonas não estão no nosso país. Todas as nascentes importantes, digamos assim. A primeira nascente importante do Rio Amazonas está no Peru, depois no Equador, na Venezuela, na Colômbia, no Suriname. E ele tem um longo caminho até chegar em terras brasileiras. No Peru, por exemplo, está sendo explorado o ouro com a utilização do mercúrio. E isso está poluindo a água, esse caudal de água. E isso é um início. No nosso processo de industrialização, a maior indústria de PVC do Brasil, recentemente comprou, do ano passado, na verdade já, comprou todo o parque industrial de PVC do Peru. Do Brasil, nós temos uma legislação ambiental extremamente rigorosa. Os senhores acabaram de assistir à aprovação do Código Florestal, e um catarinense, deputado federal pelo Paraná, eu sou suspeito porque é amigo dele, que veio a falecer no acidente de trânsito, que a Globo dizia que era o deputado Motosserra, que é o Macir Miqueleto, de saudosa memória, a pessoa de maior cultura que eu já vi na área da agricultura, falava dessa questão da água, e desse problema, e da questão do problema do aquífero Guarani. Então nós vamos lá no norte. As 2 principais de reserva de água potável no subsolo são o aquífero Guarani e um aquífero que alcança o Pará. No aquífero Guarani, que é aqui do Mato Grosso, eu estava fazendo palestra em Poconé, e estavam discutindo essa questão no COPEDEI, do Colégio de Diretores de Escola da Magistratura. E daí eu fui falando da questão da legislação ambiental, um desembargador do Mato Grosso do Sul disse, mas olha, o Cunha tem toda a razão, eu estou tentando ser informal e ficar mais fácil de compreender, eu faço um poço para captar água do aquífero Guarani, o ambiental vai lá e me dá autorização, me fiscaliza. Eu atravesso para o Paraguai ou para a Bolívia, e em cima do aquífero Guarani tem uma fossa cética, tem esgoto. A contaminação da reserva de água potável do aquífero Guarani, que não acontece no Brasil, acontece nos países vizinhos. Vamos descer mais ao sul. Nós aqui no Paraná temos o bioma, se começar a falar tecnicamente, o bioma do Rio da Prata, que começa pelo Rio Paraná e é
a estrutura de transporte do Paraguai e do Uruguai, e de boa parte do Estado Médio da Argentina. Nós que não viajamos muito, porque nós nascemos brasileiros de costas para a América do Sul, e todo mundo quer comprar uma bolsa da Guess, ou da Louis Vuitton, quer ir para Paris. Quer dizer, como diz vocês jovens, nós somos um povo completamente sem noção, né? Que assistimos o Pânico, né? É de dar pânico o povo que nós estamos educando aqui. Quer dizer, nós não temos a menor noção da nossa latinidade. Nós somos usados o tempo todo. Eu publico muito sobre isso. Nos Estados Unidos agora publicaram um artigo fantástico, depois eu te passo, sobre como a mídia é estruturada para a gente comprar as coisas, para ir do McDonald's, para ser completamente sem noção. E nós não temos noção que 40% das reservas naturais do planeta estão no nosso continente. Aliás, não é no nosso continente, só na região amazônica. O maior bioma de reserva florestal, de água e de biodiversidade, 40% do que sobrou no planeta, depois que as nações que são donas das indústrias que nos exploraram por 5 séculos, que queimaram suas florestas, que dizimaram as riquezas naturais dos seus países, que não assinam o Tratado de Quioto porque não interessa aos Estados Unidos, ao Japão e a outros países diminuir a poluição, porque são eles que destroem o planeta, nós não temos nem noção que o futuro da humanidade está no nosso continente. E que não existe uma legislação ambiental para preservar isso. Que não adianta eu sacrificar só o agricultor do Brasil sem criar uma legislação transnacional de interesse dos sul-americanos para preservar a Amazônia legal, para preservar o bioma do Rio da Prata, para preservar os aquíferos, mas no nosso interesse. Eu não sou gaúcho, né? Sou paranaense por opção, e lamento muito que houve a divisão do Paraná com São Paulo, seríamos um país, os dois juntos. Eu vejo assustado essa ausência de senso crítico que existe e que agora começa a vir com essa assinatura da... Isso eu parabenizo a presidente Dilma, aderindo a esse tratado e realizando reuniões periódicas. Lá em Poconé, um lugar maravilhoso, onde inicia o Pantanal, eu convidado para a conferência, e eu queria dizer, apesar de paranaense por opção, às vezes sou grosso como um gaúcho deitado. Eu estava lá e estava o senador Blauro Maggi, né? Mas, senador, conte para mim, cada 90 dias o Parlatino se reúne, eu não conheço nenhuma lei que vocês fizeram. Vocês só vão jantar lá. E eu esqueci que eu estava no auditório público, o homem é senador da República, e existiu N autoridades presentes, mas deu a maior repercussão. Nós tínhamos marcado para 28 de agosto uma audiência pública no Senado Federal, que, em razão do julgamento do mensalão das eleições municipais, o que demandou o afastamento dos senadores de Brasília, nós vamos realizar em novembro. Por que eu começo a falar, e vou falar mais um pouco, com essa noção e moção de apelo aos senhores? Isso que está por vir são os senhores que vão construir. A esperança, eu praticamente já fiz o que pude. Eu fundei faculdades, eu formei um monte de gente, encaminhei dezenas, talvez até centenas de pessoas para fazer mestrado e doutorado. Eu, quando morrer, eu tenho certeza que eu deixei um legado. E eu me permito ter orgulho de falar isso. Os senhores vão fazer o que da vida dos senhores? Os senhores vão ficar só se preocupando em juntar dinheirinho para comprar uma bolsinha da Guess? Contar para vocês, é tudo falsificado, é tudo feito na China. Vocês são otários por opção. Entendeu? Eu, pelo menos, sei que sou otário, mas eu não tenho outra opção, porque eu sou gordo, tenho que comprar em determinados lugares. Entendeu? Vocês têm
Vocês estão numa academia, numa das melhores faculdades de direito desse país. Vocês têm que ter a consciência e a responsabilidade social disso. E agora eu já começo com o meu informalismo. Certa feita, um auxiliar, eu não lembro se ela estava no gabinete, mandou uma minuta de voto minha errada para um desembargador. E um desembargador descendente de italiano, muito gozador, me espinafrou no plenário. E eu fiquei muito chateado. Eu cheguei no gabinete, e talvez seja a parte mais importante do que eu vou falar, como um alento de vida para os senhores. Eu cheguei no gabinete e baixei o nível. Disse, olha, vocês estudarem em universidade pública, são um bando de fracassados, não deviam namorar porque não têm responsabilidade para ter filho. Daí, e eles assustados. Daí o Felipe, aí eu vou dar o nome, chegou para mim, que era o chefe de gabinete, e disse, doutor, mas eu trabalho 10 horas por dia. O senhor falou, para mim não, você tem o privilégio de ser meu assessor num cargo em comissão e trabalha para o Estado. O que você faz às 14 horas? Ah, eu vou no barzinho, eu namoro, eu jogo futebol e eu estudo. Eu falei, pois pare com tudo, você é pobre. Pobre não tem direito de fazer isso. Quando eu era pobre, miserável igual você, eu trabalhava 14 horas por dia e estudava. Você não vai dar nada. Pare de namorar. Como é que você vai criar um filho? Você não serve para nada. Fez escola da magistratura, você é um inútil, fez direito na federal e tal. E fui embora para casa. Passou uns 20 minutos, tocou o telefone, era o Felipe. Doutor, falei, vocês ficam falando no telefone, não prestam atenção, só querem ir no shopping, não tem um pingo. Daí falei assim, vocês vivem a vida de forma deletéria. Falei, depois de sair, falei, esses ignorantes não sabem nem o que é deletéria. A hora que eu saí do gabinete. Eu falei, então eu vou explicar, deletéria é que vocês não têm profissionalismo em relação, vocês não empreendem as suas vidas, vocês não têm método, não têm objetivo, vocês não têm dignidade em relação a vocês mesmos. E fui embora. Daí cheguei lá, tocou o telefone. Doutor, posso falar com o senhor? Eu falei, pode, mas você vai ouvir mais bobagem. Foi lá na minha casa. Falei, doutor, nós nos reunimos todos. E tudo que o senhor falou é verdade. E nós estamos morrendo de vergonha. A gente fala no telefone, não presta atenção, mas dê uma chance para nós. Deu um mês, falou, eu vou dar um mês e vou tocar vocês daqui que nem cachorro. Depois disso, porque eu já cansei de orientar, eu sou uma pessoa que não intervém muito, eu adoro a liberdade do pensamento e tal. Passou 4 meses, veio o Felipe chorando e me abraça. Doutor, vou contar uma coisa para o senhor. Meu pai é viúvo, eu fui criado pela minha avó. Depois que o senhor falou aquilo para mim, eu fui falar com meu pai. Meu pai disse, bem feito, eu cansei de falar, você não ouve? É tudo isso que ele falou e mais um pouco. Acho que ele tinha mais coisa para falar para você ainda. Daí, quer dizer, ele não teve amparo, ele ficou sozinho, né? Parou de jogar bola e tal. Daí passou uns 4 meses, não mais que 5 meses. Veio chorando, me abraçou, chorou, me deu um beijo no rosto, falou, doutor, se a minha avó tivesse feito o que o senhor fez, eu seria alguém antes. Nem para o meu pai eu contei. Eu acabei de passar no concurso de advogado da União. Quer dizer, o desgraçado ganha mais do que eu, não me pagou nada pelo conselho. Depois ainda fui padrinho de casamento dele. Então, vocês têm que começar a construir um projeto de vida essa noite. Eu estou pedindo ajuda para os senhores.